No meio de uma guerra marcada por orgulho, desejo e honra, existe um momento em que os olhares se voltam não para um exército inteiro, mas para figuras que carregam o peso de tudo aquilo que está em jogo. Homero transforma esse momento em muito mais do que uma simples luta. Ele nos mostra Paris, Menelau e a própria Helena, de um jeito que muda completamente a forma como enxergamos esses personagens. Hoje, vamos entrar no canto 3 da Ilíada de Homero, para entender a tensão desse trecho, conhecer melhor seus personagens centrais e perceber por que esse momento é tão importante dentro da narrativa da Guerra de Troia. Vem comigo? Oi, eu sou a Fran e você está no canal Fessora Nerd. Então, pessoal, nós vamos dar prosseguimento à leitura da Ilíada a partir do canto 2. No vídeo anterior, nós vimos como uma simples escrava acabou causando, um grande conflito entre Agamenon, líder dos exércitos gregos, e o semideus Aquiles, que era muito respeitado e querido por todos os gregos, né? Então esses dois homens que deveriam estarem unidos e guiando o seu povo para a vitória, um povo que já estava em guerra há mais de 9 anos, eles estavam ali brigando por questões de orgulho e também, por interesses pessoais. É tanto que Aquiles ele se sente profundamente humilhado porque Agamenon concorda em devolver a filha do Crises, mas em troca ele manda buscar a jovem que tinha sido dada como prêmio ao Aquiles. E por se sentir humilhado, ele implora a mãe dele, a Tétis, que vá até o Olimpo, né? A mãe dele era uma deusa, para que interceda, por ele diante de Zeus, o deus dos deuses. E assim ela faz. E Zeus concorda, em ajudar Aquiles a recuperar a honra dele. E de que forma ele pretende fazer isso? Entregando os próprios gregos, o exército grego, a sua própria sorte, entregando eles na mão dos troianos. Então é realmente assim uma visão de heroísmo muito diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Ocidente. E vamos hoje iniciar o canto 2, que tem como título O Sonho. E nesse canto nós vamos ver se Zeus realmente cumpriu com a palavra dele. Gente, porque aqui os deuses não são muito dignos de confiança, como já deve ter dado para perceber, Então vamos sem demora para a leitura do canto 2. Abra o seu livro, o quê? Ainda não tem um livro? Não fique preocupado, porque tem um link aqui na descrição e lá você vai poder comprar a sua cópia da Ilíada por um preço bem legal e ainda vai ajudar o meu canal. Agradeço muito se você comprar por esse link. E se você não estiver disposto a fazer essa compra agora, não se preocupe não, você vai entender tudo bem direitinho. Aqui você não vai ficar sem saber o que está acontecendo, porque o que não está escrito eu explico. Valeu? Vamos então para o canto 2. Então, durante toda a noite, os deuses e os guerreiros dormiram. Somente Zeus permaneceu acordado. É que ele estava pensando em uma maneira de devolver a honra a Aquiles e assim pagar a dívida que ele tinha com Tétis. Para isso, ele pretendia fazer com que muitos gregos morressem perto dos seus próprios navios. Zeus, então, depois de muito pensar, teve uma ideia. Ele iria enviar um sonho enganador para Agamenon. Ele chamou então o sonho, que era uma espécie de entidade, um mensageiro divino, e ordenou da seguinte maneira: vá agora até os navios dos gregos e entre na tenda de Agamenon. Diga exatamente o que eu mandar. Ordene que ele reúna e prepare imediatamente
todo o exército grego. Faça-o acreditar que agora poderá conquistar Troia, pois os deuses do Olimpo não estão mais divididos sobre a guerra. Para que ele acredite, diga que foi Hera quem convenceu todos os deuses e que uma grande desgraça está prestes a cair sobre os troianos. Depois de ouvir a ordem, o sonho partiu rapidamente para cumpri-la. Ele chegou ao acampamento grego e entrou na tenda de Agamenon, que dormia profundamente. O sonho, então, assumiu a aparência de Nestor, o velho conselheiro que Agamenon mais respeitava, e ficou ao lado da sua cabeça. Com a voz de Nestor, o sonho disse: "Você está dormindo, filho de Atreu?" Lembre-se, né, que era por isso que o Agamenon e o irmão dele, o Menelau, eram conhecidos como Atridas, por causa do pai dele. E aí o sonho prosseguiu. Um homem responsável por todo um exército e cercado de tantos problemas não deveria dormir durante toda a noite. Escute com atenção. Sou um mensageiro de Zeus. Embora esteja longe, ele se preocupa com você e sente pena da sua situação. Reúna e prepare imediatamente os guerreiros gregos, pois chegou o momento de conquistar a grande cidade de Troia. Os deuses do Olimpo não estão mais divididos. Hera convenceu todos eles e Zeus decidiu enviar grande desgraça contra os troianos. Guarde bem esta mensagem e não a esqueça quando despertar. Depois de dizer isso, o sonho desapareceu. Agamenon permaneceu dormindo, pensando em algo que não aconteceria como imaginava. Ele acreditava que conseguiria conquistar a Troia naquele mesmo dia. Não percebia que Zeus estava enganando-o e preparando novos sofrimentos. Pois é, gente, esse Zeus é mau caráter. Zeus pretendia provocar ainda mais mortes, dores e lamentações entre gregos e troianos durante as próximas batalhas. Então Agamenon, assim que despertou, lembrou-se da voz do sonho e se sentou. Vestiu uma túnica nova e macia e colocou uma capa sobre os ombros. Calçou suas sandálias, pendurou uma espada enfeitada com prata e pegou o antigo cetro de sua família, que era também o símbolo da sua autoridade concedida pelos deuses. Com o cetro nas mãos, dirigiu-se aos navios dos guerreiros gregos. Nesse momento, a deusa Aurora surgiu no céu. Era a deusa do amanhecer, né, gente? Trazendo a luz do novo dia para Zeus e para os outros deuses. Agamenon ordenou que os mensageiros chamassem todos os gregos para uma reunião. Os mensageiros anunciaram a convocação em voz alta e os soldados se reuniram rapidamente. Antes de falar com todo o exército, porém, Agamenon tinha convocado uma reunião particular apenas com os líderes e os conselheiros mais velhos. Eles se encontraram perto do navio de Nestor, o velho rei de Pilos. O mesmo cuja aparência tinha sido roubada pelo sonho, né? E depois de reunir os principais líderes gregos, Agamenon apresentou o seu plano, dizendo: "Escutem, meus amigos, durante a noite, enquanto eu dormia, tive um sonho. Esse sonho se parecia muito com Nestor, tanto no rosto, quanto na altura e na maneira de agir. O sonho ficou ao lado da minha cabeça e disse: Você está dormindo, filho de Atreu? Um homem que comanda um exército tão grande e tem tantas responsabilidades não deveria dormir a noite inteira. Preste atenção, pois sou um mensageiro de Zeus. Mesmo estando diante, ele se preocupa com você." E aí, né, ele continuou contando para os seus soldados, né, o que o sonho tinha dito para ele, que ele deveria reunir os seus exércitos e marchar contra Troia, porque todos os deuses agora estavam em comum acordo. Hera tinha convencido eles a entregar
a cidade nas mãos dos gregos. E aí Agamenon prosseguiu. Depois de dizer isso, o sonho desapareceu e eu despertei. Agora precisamos preparar os gregos para a batalha. Mas antes disso, quero testar a coragem deles. Direi aos exércitos que devemos desistir da guerra e voltar para casa em nossos navios. Peraí, Fran. Testar os guerreiros? Mas esses guerreiros não estavam em guerra já há 9 anos? Pessoal, estavam em guerra há 9 anos. E mesmo assim esse rei achava, né, que deveria testar os coitados, como se eles já não tivessem dado infinitas provas da sua bravura. Vai entender os reis. E aí ele prosseguiu dizendo, eu vou dizer ao exército que a gente deve desistir da guerra e voltar para casa em nossos navios. Vocês, porém, deverão se espalhar pelo acampamento e impedir que eles realmente fujam, tentando convencê-los a permanecer. Depois de explicar o plano, Agamenon voltou a se sentar. Então Nestor, o rei da região arenosa de Pilos, levantou-se e falou: meus amigos, líderes e comandantes dos gregos, caso qualquer outro homem tivesse contado esse sonho, provavelmente pensaríamos que era uma mentira e não acreditaríamos nele. Mas quem recebeu essa mensagem foi Agamenon, o principal comandante do exército. Portanto, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preparar os gregos para a batalha. Depois de dizer isso, Nestor foi o primeiro a deixar a reunião. Enquanto os gregos se preparavam para partir, uns tristes e decepcionados, outros felizes e ansiosos por reverem suas famílias, Hera não estava nem um pouco satisfeita com o que estava acontecendo. Então ela enviou Atenas para falar com Odisseu. Ela disse assim para sua enteada: filha de Zeus, detentor da égide, é assim que para casa e para a amada terra pátria fugirão os gregos sobre o vasto dorso do mar? E a Príamo e aos troianos assim deixariam a soberba? Helena, a grega, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra pátria? Vai tu agora por entre as hostes dos aqueus, vestidos de bronze, e com as tuas palavras suaves, refreia cada um destes homens. Não deixe que eles arrastem as naus recurvas para o mar. Assim falou, e Atena, a deusa de olhos garços, obedeceu. Lançou-se veloz do Olimpo e rapidamente chegou aos navios dos gregos. Encontrou Odisseu, cuja inteligência se comparava a de Zeus. Ele estava próximo de sua nave bem construída. A dor se abatera sobre o seu espírito e o seu coração. Postando-se junto deles, assim lhe disse Atena: filho de Laerte, criado por Zeus, Odisseu de 1000 ardis, é deste modo que para a vossa amada terra pátria fugireis, precipitando-vos para os navios de muitos remos? E a Príamo e aos troianos deixareis a soberba Helena, a grega, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da terra pátria? Mas agora, por entre as hostes dos aqueus, vai, não fiques para trás. Com as tuas palavras suaves, refreia cada homem. Não deixem que eles levem os navios para o mar. Assim disse, e ele reconheceu a voz da deusa que falava. Caminhou depressa, atirando a capa ao chão, e apanhou o escudeiro Euríbates de Itaca, que o servia. Ele foi ter com Agamenon, filho do Atreu, e dele recebeu o cetro paterno, imperecível para sempre. Segurando-o por entre os navios, indagou se ali se encontrava um rei ou outro homem nobre. Aproximou-se dele com palavras suaves, dizendo: desvairado, parece mal assustar-se como se fosse um covarde.
Senta-te agora e manda sentar-se também o povo, pois não sabes ainda ao certo a intenção de teu governante, que agora os põe à prova, mas depressa castigará os filhos dos gregos. Não ouvimos nós todos no conselho aquilo que ele disse? E encolerizado ele não faça mal aos filhos dos gregos, pois orgulhoso é o coração dos reis criados por Zeus. É de Zeus que vem a sua honra. Deus, o conselheiro, os ama. Mas se porventura um homem do povo, metido numa rincha, o aborrecer, há de repreendê-lo com estas palavras: desvairado, senta-te sossegado e ouve o que dizem os outros, melhores que tu. Não passas de um covarde fraco. Não contas para nada, nem na guerra, nem no conselho. Não penses que aqui nós, gregos, somos todos reis. Não é bom serem todos a mandar. Uns mandam e outros obedecem. Existe apenas um rei, aquele a quem Zeus, conhecido por seus planos misteriosos, entregou o cetro e o direito de criar leis e tomar decisões por todos. Agamenon percorreu o exército com autoridade. Então os soldados voltaram a correr das tendas e dos navios para a assembleia. O barulho da multidão lembrava as ondas do mar quebrando com força contra uma longa praia. Todos se sentaram e permaneceram em seus lugares. Pessoal, mais uma vez uma deusa interfere, né? E não permite que o teste do Agamenon seja bem sucedido. Agora, será que o povo realmente vai dar ouvido ao que o Odisseu está falando? Vamos continuar aqui e logo, logo nós saberemos. Mas antes de continuarmos, se você está gostando dessa leitura, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar o sininho, pois esse é ainda o canto de número 2. Nós ainda temos vários cantos que nós iremos percorrer juntos, beleza? Conto com a sua presença aqui nos outros episódios também. Bom, como eu estava dizendo, né? O Odisseu saiu repreendendo todo o povo com palavras sábias e profundas, e o povo todo voltou para a assembleia. Todos, menos Técite. Técite era um grego, né? E ele continuava falando sem parar. Ele sempre tinha sido uma pessoa, né, bom de palavras, só que, ao contrário do Odisseu, ele costumava usar palavras ofensivas e sem sentido para atacar os reis. Muitas vezes ele dizia qualquer coisa que lhe viesse à cabeça, apenas para fazer os soldados rirem. Técite era considerado um homem de aparência desagradável. Tinha as pernas tortas, mancava de um pé, os ombros curvados para a frente e a cabeça pontuda, coberta por poucos cabelos. Aquiles e Odisseu não gostavam dele, pois ele costumava insultar os dois. Naquele momento, porém, seus ataques não eram dirigidos a Odisseu, mas sim a Agamenon. Os soldados gregos ficaram irritados ao ouvi-lo, mas Técite continuou gritando: Agamenon, do que você ainda está reclamando? O que mais está faltando para você? Suas tendas já estão cheias de tesouros e de mulheres escolhidas. Sempre que conquistamos uma cidade, nós gregos entregamos a você as melhores recompensas. Será que agora deseja ainda mais ouro? Talvez o pagamento que algum troiano ofereça para recuperar um filho capturado por mim ou por outro guerreiro? Ou deseja outra jovem para ficar somente com você? É vergonhoso que o comandante do exército seja justamente aquele que traz sofrimento aos próprios soldados. Técite voltou-se então para os outros guerreiros. Covardes, vocês são uns sem vergonha.
Parecem mais mulheres do que guerreiros gregos. Vamos voltar para casa em nossos navios e deixar Agamenon sozinho em Troia, aproveitando seus tesouros. Assim ele descobrirá se nós realmente o ajudamos em alguma coisa ou não. Ele acabou de humilhar Aquiles, que é um homem muito melhor do que ele, tomando sua recompensa por pura arrogância. Aquiles foi tolerante demais. Caso tivesse reagido, Agamenon não teria coragem de insultar ninguém novamente. Assim, Tércites atacava Agamenon, o comandante do exército. Odisseu aproximou-se rapidamente, percebendo que aquela situação ia terminar em alguma desgraça. Ele olhou para Tércites com raiva e o repreendeu, dizendo: Tércites, você fala demais. Mesmo sabendo usar bem as palavras, controle-se. Não tente enfrentar sozinho os reis. Entre todos os homens que vieram lutar em Troia, ao lado de Agamenon e Menelau, você é o mais desprezível. Por isso, pare de falar dos reis, de insultá-los e de defender nossa volta para casa. Ainda não sabemos como esta guerra terminará, nem se os gregos voltarão para casa em segurança. Agora, você está insuflando Agamenon porque os guerreiros gregos lhe deram muitas recompensas. É assim que você fala, atacando-o com ofensas. Mas escute bem, se eu voltar a encontrar você falando essas bobagens, que eu deixe de ser chamado de pai de Telêmaco. Eu mesmo vou agarrá-lo, tirar sua túnica e sua capa, deixá-lo nu e expulsá-lo da assembleia aos golpes, até que volte chorando para perto dos navios. Para um homem grego, né, gente, ser despido em público, ter as suas vergonhas expostas dessa forma que Odisseu está ameaçando fazer com Tércites, era uma vergonha terrível, né? Era algo assim, né? Então, depois de dizer isso, Odisseu bateu com o cetro nas costas, o cetro que ele estava carregando, nas costas e nas ombros de Tércites, que se encolheu de dor e começou a chorar. É isso mesmo, gente. Ele estava todo valentão, mas depois dele ouvir as ameaças do Odisseu, ele começou a chorar igual um menininho. Um grande inchaço ensanguentado apareceu nas costas dele, no lugar onde o Odisseu tinha dado a pancada. E assim, assustado e humilhado, ele voltou a se sentar e limpou as lágrimas. Apesar da tristeza que dominava o exército, os outros soldados começaram a rir daquela situação inusitada. Um deles comentou com o outro: Odisseu já realizou muitos feitos importantes, tanto dando bons conselhos, quanto lutando na guerra. Mas talvez essa tenha sido a melhor coisa que ele já fez entre os gregos. Calou esse homem arrogante e ofensivo. Acho que depois disso, Tércites não terá coragem de voltar a insultar os reis. Riam e aplaudiam Odisseu por suas palavras. Então Odisseu, conhecido por conquistar cidades, levantou-se segurando o cetro. Atena estava ao lado dele, disfarçada de mensageiro. Ela mandava os soldados ficarem em silêncio, para que todos, próximos ou distantes, pudessem ouvir e seguir os conselhos de Odisseu. Com a intenção de convencer o exército, ele disse: Agamenon, os gregos estão fazendo você parecer o comandante mais desprezado entre todos os homens. Eles não estão cumprindo a promessa que fizeram quando saíram de Argos, voltar para casa somente depois de conquistar a cidade de Troia. Agora choram porque desejam regressar, como crianças pequenas ou mulheres que perderam os maridos. É verdade que ficar longe de casa é muito difícil. Um homem separado da esposa por apenas um mês já sofre dentro de um navio, principalmente quando os ventos fortes e o mar agitado impedem seu retorno. Nós, porém, já estamos aqui há 9 anos,
Por isso, não condeno os gregos por estarem cansados e sofrendo perto dos navios. Mesmo assim, seria uma grande vergonha permanecer tanto tempo aqui e depois voltar para casa sem conquistar nada. Portanto, tenham coragem, meus amigos, e fiquem mais algum tempo. Assim, poderemos descobrir se a profecia de Calcas era verdadeira ou falsa. Todos nós sabemos o que aconteceu, e muitos aqui foram testemunha, todos aqueles que ainda estão vivos. Quando os navios gregos se reuniram em Aulis para partir contra Troia, estávamos realizando sacrifício aos deuses perto de uma fonte. Havíamos preparado o altar debaixo de um belo platano, ao lado de uma nascente de água. Foi então que apareceu um sinal impressionante. Uma enorme serpente de costas avermelhada surgiu debaixo do altar. Era uma criatura assustadora, enviada por Zeus para que todos pudessem vê-la. A serpente subiu pelo plátano. No galho mais alto havia um ninho com 8 filhotes de pardal, escondidos e assustados entre as folhas. Contando com a mãe, eram 9 pássaros. A serpente devorou os 8 filhotes, enquanto eles piavam desesperadamente. A mãe voava ao redor, chorando e tentando proteger seus filhos, mas a serpente também conseguiu agarrá-la pela asa e a devorou. Depois disso, Zeus transformou a serpente em pedra. Todos nós ficamos parados, espantados com o que havíamos acabado de presenciar. Então Calcas explicou o significado daquele sinal. Por que estão todos em silêncio, guerreiros gregos? Deus mostrou a vocês este grande sinal. Sua realização demorará, mas sua fama jamais será esquecida. Assim como a serpente devorou 8 filhotes e depois a mãe, totalizando 9 pássaros, nós lutaremos durante 9 anos. No 10º ano, conquistaremos a grande cidade de Troia. Odisseu concluiu dizendo: foi isso que Calcas profetizou, e tudo está acontecendo como ele disse. Portanto, permaneçam aqui, guerreiros gregos, até conquistarmos a poderosa cidade do rei Príamo. Ao ouvirem essas palavras, os soldados gregos soltaram um enorme grito de aprovação. O som foi tão forte que os navios ao redor pareceram responder aos gritos. Todos elogiavam o discurso de Odisseu. Eu sei, gente, vocês estão pensando. Odisseu é que parece ser o protagonista dessa história, né? Ele que é sábio, ele que fala o que as pessoas devem ouvir. Eu concordo com vocês, embora todo mundo acredite que o protagonista seja o Aquiles, né? Eu ainda acho que o Aquiles tem que dividir esse protagonismo aí com o Odisseu, porque, cara, realmente é um personagem incrível. Se não fosse por ele, né, e por ele ter feito Helena se casar com Menelau, ter convencido os gregos a jurarem lealdade ao casamento deles, se não fosse por isso, Agamenon nem teria conseguido convencer tantos reis a partirem, né, para a guerra em Troia. Então, Odisseu, ele é realmente um personagem extremamente importante em toda essa história. Que você não concorda? Então deixa aqui no comentário o que é que você acha. Se concorda, se discorda. Eu vou adorar saber a sua opinião. Quero muito conversar com vocês a respeito disso. Mas, enquanto vocês comentam, vamos lá dar prosseguimento à nossa leitura. Enquanto as pessoas elogiavam o discurso do Odisseu, o Nestor, o velho cavaleiro de Gerênio, ele levantou-se e falou: vocês estão conduzindo esta reunião como crianças tolas que não entendem nada sobre a guerra. O que aconteceu com nossos acordos e juramentos? Um juramento, né, pessoal, era algo muito importante para os gregos. E aí Nestor prossegue: vamos simplesmente jogar no fogo todos os nossos planos,
as promessas feitas diante dos deuses e os apertos de mão que representavam nossa confiança? Estamos discutindo há muito tempo e não conseguimos encontrar nenhuma solução. Então Nestor dirigiu-se a Agamenon. Agamenon, mantenha sua decisão e não volte atrás. Continue comandando os gregos e conduza-os às grandes batalhas. Não se preocupe com 1 ou 2 homens que desejam abandonar o exército e tomar decisões separadas dos outros. Eles não conseguirão mudar nada. Não devemos voltar para a Grécia antes de descobrirmos se a promessa de Zeus era verdadeira ou falsa. Eu afirmo que Zeus nos deu sua aprovação no dia em que embarcamos em nossos navios para trazer guerra e destruição aos troianos. Naquele dia, ele lançou um raio do lado direito, mostrando um sinal favorável à nossa expedição. Portanto, ninguém deve pensar em voltar para casa antes de derrotar os troianos e se vingar por todo o sofrimento causado pelo rapto de Helena. Mas se alguém estiver realmente decidido a partir, que prepare seu navio. Será o primeiro a encontrar a morte diante de todos. Depois, Nestor falou diretamente com Agamenon. Agora, pense com cuidado, rei, e aceite também os conselhos dos outros. O que vou sugerir pode ser muito útil. Organize os soldados de acordo com os seus povos, famílias e regiões. Assim, os outros homens que já se conhecem poderão lutar lado a lado e ajudar uns aos outros. Se fizer isso e o exército obedecer, você conseguirá perceber quais líderes e soldados são corajosos e quais são covardes. Também descobrirá se ainda não conquistamos Troia por vontade dos deuses ou por causa das fraquezas e da falta de habilidade de nossos guerreiros. Agamenon respondeu: mais uma vez, Nestor, você demonstrou ser o melhor conselheiro entre todos. Quem me dera ter 10 conselheiros como você. A cidade do rei Príamo seria rapidamente derrotada, conquistada e saqueada por nossas mãos. Mas Zeus trouxe muitos problemas para mim e me envolveu em brigas e discussões desnecessárias. Eu e Aquiles discutimos violentamente por causa de uma jovem. Reconheço que fui o primeiro a me deixar dominar pela raiva. Ah, tu reconhece, safado? Agora é meio tarde, né, gente? Ele prossegue, ó. Caso um dia voltemos a pensar e agir juntos, os troianos não conseguirão escapar da destruição, nem por mais um instante. Então Agamenon deu ordem aos soldados. Agora vão comer e se preparar para a batalha. Cada homem deve afiar sua lança e verificar seu escudo. Atualmente, alimente bem os cavalos rápidos, examinem os carros e preparem-se mentalmente para a guerra. Ué, só os cavalos rápidos? Quer dizer que os cavalos lentos vão ficar com fome? Entendi. Deve ser alguma expressão, né, usada pelo Homero. E ele prossegue, tá, gente? O Agamenon dizendo: passaremos o dia inteiro lutando. Não haverá descanso até que a noite chegue e obrigue os guerreiros a interromper o combate. As correias dos escudos ficarão encharcadas de suor. Os braços que seguram as lanças ficarão cansados e os cavalos suarão puxando os carros. E qualquer homem que eu encontrar escondido perto dos navios, evitando a batalha, não escapará da morte. Seu corpo ficará abandonado para os cães e para as aves. Depois desse discurso, os gregos soltaram um enorme grito. O som lembrava as ondas do mar, batendo com força contra um grande penhasco durante uma tempestade. Os soldados se levantaram e correram de volta para suas tendas e seus navios. Acenderam fogueira e fizeram suas refeições. Cada homem ofereceu um sacrifício
a algum deus e rezou para sobreviver ao esforço e aos perigos da batalha que estava prestes a começar. Agamenon, comandante dos gregos, sacrificou um boi gordo de 5 anos em homenagem a Zeus, o deus mais poderoso. Depois chamou os principais líderes do exército, Nestor, Idomeneu, os 2 guerreiros chamados Ajax, Diomedes e Odisseu. Menelau também apareceu por conta própria, pois sabia que seu irmão estava preparando algo importante. Todos se reuniram ao redor do boi e pegaram os grãos de cevada usados no ritual. Então Agamenon fez a seguinte oração: Poderoso Zeus, Senhor das nuvens e dos céus, não permita que o sol se ponha antes que eu destrua o palácio de Príamo. Derrube suas portas com fogo e cubra tudo de fumaça. Também não permita que a noite chegue antes que eu atravesse a armadura de Heitor com minha lança e faça muito de seus companheiros caírem mortos ao redor dele. Agamenon terminou a oração, mas Zeus não pretendia realizar o seu pedido. O deus aceitou o sacrifício, mas reservava para os gregos um dia cheio de sofrimento e lutas difíceis. Como é que pode, né, gente? Ele aceitou o sacrifício, mas não ia cumprir a palavra dele, ia realmente trair os gregos, né? Para você ver como esses deuses gregos, eles, né, faziam o que eles queriam, não tinham o menor respeito nem contemplação pelos humanos. Jogaram os grãos de cevada sobre o animal que seria sacrificado, puxaram a cabeça dele para trás, cortaram sua garganta e retiraram o couro. Separaram as coxas, cobriram-nas com gordura e colocaram pedaços de carne crua por cima. Depois queimaram essas partes em homenagem aos deuses. As outras partes foram colocadas em espetos e assadas cuidadosamente sobre o fogo. Quando a comida ficou pronta, todos comeram e tiveram o suficiente para se satisfazer. Depois que terminaram de comer e beber, Nestor falou: Agamenon, não devemos continuar aqui reunidos, nem adiar por mais tempo aquilo que os deuses colocaram diante de nós. Coitado, nem sabia ele, né, gente, que estava chamando o povo para a morte. E ele prossegue: ordene que os mensageiros passem pelos navios, chamando todos os soldados. Enquanto isso, nós, os líderes, devemos percorrer o acampamento e organizar o exército para que o combate comece o mais rápido possível. Agamenon concordou e imediatamente ordenou aos mensageiros que convocassem os guerreiros para a batalha. Os soldados atenderam ao chamado e se reuniram rapidamente. Ao redor de Agamenon, os reis e comandantes começaram a organizar os diferentes grupos do exército. Nessa parte aqui, né, gente, o Homero, ele vai fazer uma longa descrição de todos os reis e todos os líderes que estavam ali, né, e que iam participar da guerra. Eu não vou falar isso aqui, né, pessoal, porque o vídeo vai ficar meio chato, né? Então, se você quiser saber quem eram essas pessoas, vai lá dar uma olhadinha, tá? No canto 2. E se você não for, também não precisa se preocupar, porque sempre que algum desses heróis aparecer na história, eu vou estar fazendo uma pequena explicação de quem ele é, tá bom? Então vamos prosseguir, né? Vamos pular essa parte da descrição dos povos e vamos prosseguir para ver o que vai acontecer com esses povos, coitados, né? Tão iludidos que eles estão, achando que vão vencer a guerra, sabem de nada os inocentes. A Atena, ela também estava entre eles, carregando, né, o seu cetro e um escudo divino que nunca se desgastava. Do cetro dela pendiam 100 enfeites de ouro, cada um tão valioso quanto 100 bois. Ela atravessava o exército brilhando intensamente e incentivava os soldados a avançar, como se ela tivesse uma áurea, né, gente, de encorajamento, né, que ela estava lançando sobre os gregos. Ela estava enchendo o coração de cada homem com coragem e determinação para lutar.
Naquele momento, os guerreiros passaram a desejar a batalha mais do que desejavam voltar para casa e para seus navios. O brilho das armaduras de bronze dos soldados era tão intenso que parecia o fogo de uma grande floresta, queimando no alto de uma montanha, cujas chamas podiam ser vistas de muito longe. Os guerreiros marchavam em enorme quantidade e o reflexo de suas armas subia pelo ar como se alcançasse o céu. Eles se moviam como grandes grupos de ave, como gansos, garças e cisnes de pescoço comprido, voando de um lado para o outro sobre os campos próximos ao rio Castro. O som de seus gritos enchia toda a região. Milhares de guerreiros se espalharam pelo campo florido. A terra tremia debaixo dos pés dos homens e dos cavalos, numerosos como as folhas e as flores na época da primavera. Eles também pareciam enxames de moscas que enchem as propriedades dos pastores quando chega a estação quente e os recipientes são cheios de leite. Assim, os gregos se posicionaram diante dos troianos, preparados e desejosos de destruí-los. Como pastores que separam facilmente diferentes rebanhos de cabra quando elas se misturam no campo, os comandantes organizaram os soldados em seus respectivos grupos para a batalha. Entre todos eles estava Agamenon. Sua cabeça e seu olhar eram comparados aos de Zeus, senhor dos trovões. Sua cintura e sua força lembravam Ares, deus da guerra, e seu peito era comparado ao de Poseidon. E aí, os gregos começam a partir para a batalha. Entre os guerreiros, o melhor naquele momento era Jaques, filho de Telamo, porque Aquiles continuava afastado da guerra. Na verdade, pessoal, todo mundo sabia que Aquiles era superior a todos. Porém, como ele não ia participar, ele ainda estava furioso com Agamenon, os seus soldados também não iam. Eles passavam o tempo perto da praia, lançando disco ou praticando com os seus arcos. Enquanto isso, o restante do exército grego avançava como se o incêndio estivesse se espalhando por toda a terra. O chão tremia sobre os pés dos guerreiros. O barulho lembrava os trovões de Zeus. O barulho lembrava os trovões de Zeus, quando ele, cheio de raiva, castigava a região. Segundo as histórias, estava enterrado o monstro Tifeu naquelas areias. Assim, a terra inteira parecia gemer, enquanto os soldados atravessavam rapidamente a planície. Nesse momento, a deusa Íris saiu do Olimpo, enviada por Zeus, para levar uma notícia preocupante aos troianos. Os troianos estavam reunidos perto dos portões do palácio de Príamo. Jovens e idosos participavam da reunião. Íris aproximou-se e assumiu a aparência e a voz de Políster, um dos filhos de Príamo. Políster servia como observador dos troianos, confiando em sua grande velocidade, permanecia no alto do túmulo do velho Hesíates, vigiando os movimentos do exército grego. Disfarçada como ele, Íris falou: "Meu pai, você continua gostando de longas conversas, como se ainda estivéssemos em tempo de paz. Mas agora, uma grande batalha está prestes a começar. Já participei de muitas guerras, porém não vi um exército tão numeroso. Os gregos avançam pela planície em uma quantidade tão grande quanto as folhas das árvores ou os grãos de areia. Eles estão vindo atacar nossa cidade." Então Íris falou diretamente com Heitor. "Heitor, peço especialmente que siga meu conselho. Dentro da grande cidade de Príamo existem muitos povos aliados. Eles vieram de várias regiões e falam línguas diferentes. Cada comandante deve reunir os homens que estão sob suas ordens, organizar seu grupo e conduzi-lo para fora da cidade." Depois de ouvir essas palavras, Heitor percebeu que era uma mensagem divina. Ele encerrou rapidamente a reunião e todos correram para buscar suas armas.
Os portões da cidade foram abertos e o exército saiu em grande velocidade. Soldados a pé, cavaleiros e carros de guerra avançaram juntos, produzindo um enorme barulho. Diante de Troia, no meio da planície, havia uma colina alta e isolada, cercada por um grande espaço aberto. Os homens chamavam esse lugar de Batieia, mas os deuses o conheciam como túmulo de Mirina a Ágil. Foi nessa colina que os troianos e seus aliados se separaram em grupos e organizaram suas tropas. O comandante dos troianos era o grande Heitor, filho de Príamo, reconhecido por seu elmo brilhante. Ele comandava o maior e o melhor grupo do exército, formado por numerosos guerreiros armados com lança. Os Dardânios eram comandados pelo valente Enéas, filho de Anquises. Sua mãe era a deusa Afrodite, que havia se unido a Anquises nas encostas do Monte Ida. Enéas não comandava sozinho. Ao seu lado estava Arquiloco e Acamas, filhos de Antenor, dois guerreiros experientes em todos os tipos de combate. Os homens que viviam em Zeleia, ao pé do monte Ida, eram ricos e bebiam as águas escuras do rio Ésipo. Esses guerreiros eram comandados por Pândaro, filho de Lical, que havia recebido seu arco do próprio deus Apolos. Bem, né, gente, o menino vai continuar nomeando quem são os aliados de Heitor, tá? Então a gente vai dar uma parada aqui, porque é a mesma coisa que eu falei antes, né? Quando for necessário, eu vou dizer para vocês quem são os personagens que forem aparecendo. E aí ele fala: por fim, Sarpedo e o admirável Glauco comandavam os guerreiros da distante Lícia, região localizada próxima às correntes do rio Xanto. Então, finalmente, gregos e troianos estão frente a frente. O combate não pode mais ser evitado. E afinal, você que está em casa, o que acha que vai acontecer? Será que Zeus realmente vai cumprir a palavra que deu à mãe de Aquiles e entregar os gregos à própria sorte? Será que os outros deuses irão ficar assistindo essa chacina terrível sem fazer nada? Essa resposta e muitas outras vocês irão saber quando a gente se encontrar para a leitura do canto de número 3. E assim terminamos a nossa leitura de hoje. E aí, o que você achou? Coloca aqui nos comentários, diz o que você está achando da história, diz se essa experiência está sendo interessante e como eu posso tornar ela melhor ainda para você. Eu vou adorar saber a sua opinião. Também não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho. E se você já é da família, faz um favor para mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, alguém que você sabe que gosta da história da Guerra de Troia, para que esse conhecimento possa chegar bem mais longe. Assim você ajuda o meu canal e em troca eu vou fazer muitos mais vídeos como esse para você. Valeu? Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!